Olá, tudo bem por aí? Olha, hoje a nossa conversa vai ser sobre o famigerado esforço. Eu sei que você, desde o momento em que você acorda até o horário que você vai dormir, você está sempre se esforçando, fazendo alguma ação aí no seu dia a dia, seja em relação ao trabalho, seja em relação aos estudos, seja em relação a algo mais físico, uma academia, uma corrida, algo nesse sentido, você está sempre se esforçando para alguma coisa. E por que eu quero justamente trazer à tona essa questão do esforço? Porque hoje nós vivemos em uma sociedade que supervaloriza o esforço. Então eu vou, ao final desse vídeo, você vai ter as condições necessárias para avaliar se você é uma dessas pessoas que supervaloriza o esforço ou não, se está aí tudo ajustado. E por que eu tenho que trazer essa questão? Porque existem muitos ditados populares, por exemplo, e os ditados populares nada mais são do que a mais genuína expressão do que a maior parte das pessoas acredita, né? Então é um compilado de crenças que foi ali sintetizado em uma frase que foi passada de geração em geração. E nós temos vários ditados sobre o esforço que não refletem de fato o real poder que ele tem, o real significado dele. É por isso que nós vivemos nessa valorização do esforço. Então, por exemplo, temos aquele ditado de que todo esforço será recompensado. Eu discordo 100% dessa frase. E por quê? Porque, na verdade, não basta que você apenas se esforce, ou seja, que você repita mecanicamente alguma atividade por muitas horas. Isso não vai representar um avanço, de fato. E é isso que é o problema. As pessoas, elas muitas vezes, elas param na parte do esforço. Bom, eu tenho que me esforçar. Se eu sei que eu tenho que me esforçar e eu estou me esforçando, tanto faz se está me trazendo resultado ou não. O que importa é que eu estou fazendo alguma coisa. E, inclusive, você se torna uma refém do seu próprio esforço, porque, poxa, eu tô me esforçando. E se todo esforço será recompensado, e é claro que isso não vem de forma consciente, assim, com essa clareza, né, vem de forma inconsciente, se eu estou me esforçando e se todo esforço será recompensado, então em algum momento eu vou chegar onde eu quero chegar. Mas não é bem assim, justamente porque não é todo o esforço que vai garantir o resultado que você deseja. Para deixar mais claro ainda, eu vou te trazer um exemplo que eu sempre trago, né? Então, se você já assistiu uma palestra, uma live em que eu falei sobre isso, provavelmente você já ouviu esse exemplo, mas eu prometo que eu vou te trazer outro ainda melhor, logo depois desse, que para mim é o mais simples e o mais didático, e por isso que eu sempre tenho que trazer aqui, que é o exemplo da parede. Imagine que a partir de agora eu te dou uma missão. Eu te falo, olha, você tem que atravessar essa parede. E aí você concorda comigo que você pode ficar aqui o dia inteiro empurrando essa parede, usando todo o peso do seu corpo, que você nunca vai conseguir atravessar essa parede? Pois é. Agora, imagina um cenário diferente. Imagina que eu te dei uma picareta, um martelo, alguma ferramenta, e aí com ela você consegue quebrar essa parede e atravessar até o outro lado. Percebe como é totalmente diferente? No primeiro caso, você estava se esforçando até mais do que no segundo caso, mas você não atingiu o objetivo de chegar ao outro lado. Já no segundo, você se esforçou menos, mas você atingiu aquele resultado. Então, aqui você já consegue entender um certo desajuste entre esforço e resultado. E aqui uma coisa que eu preciso reforçar sempre que eu falo isso é que ninguém liga para o quanto você se esforçou. As pessoas ligam para o qual resultado você entregou para elas ou para onde você está. E quando eu digo outras pessoas, não estou necessariamente falando sobre os seus amigos, sobre a sua família, que são pessoas que, como se importam de fato com você, é provável que elas sim se importem com o quanto você está se esforçando. Mas quando eu digo essas pessoas, são aqueles terceiros, aqueles para quem nós nos esforçamos muitas vezes na maior parte dos dias. Então, é o nosso chefe, é a empresa onde nós trabalhamos, é o nosso próprio negócio, os nossos clientes, os nossos pacientes. Então, tenha sempre isso em mente. O esforço, ele não vale, não é muito realmente produtivo o esforço pelo esforço. É necessário que o seu esforço seja inteligente, tá? E aí eu tô tentando fazer um novo estilo de vídeo aqui com vocês, sem cortes. Então, eu fiz algumas anotações aqui do que eu tenho que falar, e de vez em quando eu vou precisar consultar esse papel. Então, como eu falei para você, hoje existe uma supervalorização do esforço, eu trouxe para você o conceito do esforço, e também tem outro ditado popular que também reforça essa ideia da supervalorização do esforço, que é: o esforço vence o talento. Será mesmo que o esforço vence o talento? Eu não tô aqui querendo dizer que quem tem algum talento jamais poderá ser superado por alguém que se esforçou para chegar nesse mesmo lugar. Mas o que eu estou querendo trazer para você
é outro ponto de vista, outro ângulo. Veja bem, imagine que duas pessoas queiram ser cantoras, duas mulheres queiram ser cantoras. A primeira já nasceu com um certo dom, ela já tem ali a voz afinada, ela já consegue desenvolver algumas notas com mais facilidade desde criança, sem nunca ter treinado para isso. Já a segunda pessoa não tem nenhuma aptidão para cantar, mas ainda assim ela tem esse sonho de ser cantora. Você concorda comigo que enquanto a primeira vai ter mais facilidade para avançar de fase nas aulas de canto, porque ela já tem esse dom natural, ela já tem esse talento, vai ser mais fácil para ela conseguir ter mais tempo e energia para dedicar a outras partes que também vão ajudá-la a ser uma cantora, como por exemplo, estudar sobre carreira, estudar, fazer networking, criar conteúdo para as redes sociais. Essa pessoa vai ter mais tempo e energia para dedicar a essas coisas secundárias, porque a parte principal ela já tem um talento que já coloca ela na frente nessa corrida, entre aspas. Já a segunda pessoa vai ter que despender mais tempo e energia até que ela chegue, digamos assim, no nível dessa primeira, entende? Então, o que eu quero trazer aqui não é que essa segunda nunca vai alcançar ou que essa segunda sempre vai estar em desvantagem. Até porque é muito comum que pessoas que têm determinado talento em alguma coisa, elas acreditam que elas têm uma coisa especial que ninguém conseguirá jamais alcançar. Então elas se colocam nesse pedestal, tipo assim, eu já sei cantar, então eu não preciso fazer mais nada, não preciso fazer networking, são os outros que precisam de mim, eu não preciso estudar sobre carreira porque eu vou contratar pessoas e elas acabam sendo enganadas. Então existe também esse ponto. Mas o que eu quero trazer para você é a supervalorização do esforço. Você percebe que aqui o talento ele vai ser um recurso a mais que essa pessoa vai ter? Não significa que essa segunda não vai conseguir chegar lá também. Eu não quero dizer aqui que o esforço ele é em vão, que esse esforço ele nunca vai ser recompensado. Também não é por aí, não é o outro extremo. Mas o que eu estou dizendo é que o esforço ele precisa ter um direcionamento, ele precisa ser inteligente, precisa ser estratégico. Não basta apenas repetir mecanicamente as coisas. E justamente por essa crença, justamente por essa supervalorização do esforço, né? Quando a gente coloca ele num patamar acima do que ele realmente tem, a gente acaba se tornando refém desse esforço. Você concorda comigo? Por quê? Se eu estou me esforçando, se eu sei que eu estou me esforçando, eu me blindo, né? Como se fosse realmente uma muleta. Bom, eu estou me esforçando, então o resultado vai chegar em algum momento, como eu falei lá no começo. E isso é um perigo gigante, porque se você não se coloca na posição de eu preciso analisar se o meu esforço atual está sendo direcionado, está gerando o resultado que eu desejo, você se torna refém desse próprio esforço. Então isso não pode acontecer, tá? E outra coisa muito importante, eu queria trazer aqui para vocês um exemplo, que ele é desse livro aqui, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. É um livro sobre empreendedorismo para líderes e tal, mas tem um exemplo aqui que eu achei super interessante para trazer para esse vídeo para vocês. Se vocês me permitem, eu vou ler aqui esse parágrafo. Olha só. Existe uma história maravilhosa sobre um grupo de executivos da indústria automobilística americana que foi ao Japão para ver uma linha de montagem japonesa. No fim da linha, as portas eram fixadas em suas dobradiças, como se faz também nos Estados Unidos. Mas faltava algo. Nos Estados Unidos, um operário dessa linha pegava um martelo de borracha e batia nas beiradas da porta para garantir que encaixava-se perfeitamente. No Japão, essa tarefa não existia. Confusos, os executivos americanos perguntaram em que momento eles garantiram que a porta encaixava perfeitamente. O guia japonês olhou para eles e sorriu encabulado. Nós nos asseguramos de que encaixa quando a projetamos. Ou seja, enquanto esses funcionários dessa empresa americana, eles existia um cargo só para bater o martelo na porta para se garantir que aquilo se encaixava, na indústria automobilística do Japão, nessa montadora que eles visitaram, eles sequer tinham esse cargo, sequer tinham essa função, porque desde o começo eles se esforçaram, fizeram um esforço direcionado para garantir, para se assegurar de que aquela porta se encaixava perfeitamente. E você concorda que com isso a empresa vai ter menos custos, porque, poxa, um cargo foi diminuído ali. Ela vai ter menos custos com o martelo, menos custos no geral. E quando eu digo custos, não estou nem falando somente de dinheiro, mas também sobre
tempo. Isso se aplica à nossa vida, em todas as coisas que nós fazemos. Então, o que eu quero que você pare para refletir agora é quais são as coisas que hoje você faz mecanicamente, porque sempre foi feito dessa forma, e que você poderia otimizar, que você poderia reduzir o tempo que você demora para fazer essa atividade, se você fizesse de uma forma diferente, de uma forma mais direcionada para o resultado que ela te dá, ou então até eliminar essa tarefa, porque ela não é de fato necessária. E quando eu falo sobre a questão do esforço, eu estou falando aqui sobre um esforço em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida, tá? É o esforço de você estudar, por exemplo. Será que é um esforço que vai me dar mais resultado ou menos eu assistir uma videoaula? E eu responder uma questão. Assistir a videoaula é uma coisa mais passiva. Concorda comigo? Você só tem que absorver tudo aquilo que está sendo falado, e a gente não absorve tudo, né? Então vai absorver uma parte. Quando você já responde uma questão e mais do que isso, estuda as alternativas, olha onde está a fonte daquela resposta, você concorda que é um estudo muito mais ativo e provavelmente você vai precisar dos dois estudos, dependendo aí do seu objetivo com eles. Mas você concorda que provavelmente é mais assertivo dizer que esse esforço ativo vai te gerar mais resultado do que esse primeiro de só assistir a aula e nunca colocar à prova o seu conhecimento? Tá? Então é isso que eu queria trazer para você. A supervalorização do esforço e como ela pode estar minando os seus resultados simplesmente porque você nunca parou para olhar por esse ponto. Então é realmente aquela frase que é bem famosa, mas que as pessoas não ligam os pontos muitas vezes. Eu era essa pessoa que acreditava que se esforçar era tudo o que eu precisava. Eu acabava acabando o dia exausta porque eu fazia 1 milhão de coisas, estava sempre me esforçando, sempre me esforçando, e no final não tinha o resultado que eu queria. E hoje eu me esforço menos, mas é um esforço mais direcionado, e aí me sobra tempo para descansar, me sobra tempo para ter mais lazer com a minha família, me sobra tempo para dormir adequadamente, para fazer as coisas que eu gosto, e etc. Então é realmente aquela frase, work smarter, not harder. Então, se você gostou desse vídeo, clica no gostei, e se você não gostou, clica no não gostei, porque eu gostaria de saber da mesma forma, tá bom? Te vejo pelo Instagram, por aqui e também lá no TikTok. Até o próximo vídeo.